Oi gente, eu finalmente li Agatha Christie pela primeira vez. Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Qual será a minha opinião? Olá pessoal, eu me chamo Joyce, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Diário de Leitura S2. No vídeo de hoje eu vou falar finalmente pra vocês se eu gostei ou não da leitura de Agatha Christie. Eu li Agatha Christie pela primeira vez, li os 3 livros, esses 3 livros aqui, e não sei, né, qual será a minha opinião. O que vocês acham? Será que eu gostei? Antes de começar então, já dá like nesse vídeo pra mostrar pro YouTube que o meu conteúdo é relevante e pra ele distribuir pra mais pessoas. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, porque aqui tem sempre vídeos de dicas de leitura, resenhas, book tags e várias coisas divertidas, pra você não perder nada, então se inscreve aí. Então vamos finalmente falar sobre ler Agatha Christie, né? Joyce leu Agatha Christie, vamos ver se Joyce gostou ou não. O primeiro livro que eu li foi O Assassinato no Expresso do Oriente. Aqui a gente vai conhecer o detetive Hercule Poirot. Eu acho que é assim que se pronuncia, então eu vou errar o nome dele aqui no decorrer dos vídeos, não tem problema, porque eu não sou francesa, eu acho que é francês. Então esse detetive Poirot, ele tá viajando, ele tá retornando de um caso dele, eu acho, e ele se encontra com várias pessoas, né, no decorrer do caminho. E quando ele chega no hotel, ele recebe um telegrama, um comunicado de que ele foi convocado, ele tem um outro caso, um novo caso. Então ele precisa retornar, né, pro local de onde ele veio, e ele pega então o Expresso do Oriente pra estar retornando para esse lugar. Lá no Expresso do Oriente ele conhece várias pessoas, ele reencontra pessoas que ele viu lá no saguão do hotel ou em outro lugar anteriormente, e ele vai conversando com cada passageiro desse trem. Nesse trem tem uma pessoa, tem um homem que ele não vai muito com a cara dele, né, desde o início, desde lá do hotel ele não vai muito com a cara do cara, e acontece uma nevasca muito forte e o trem tem que ficar parado lá durante a noite e todo mundo fica aguardando abrir caminho lá pro trem poder passar. Então enquanto o trem está parado, acontece o assassinato e ele é convocado a descobrir quem foi o assassino, né, que segundo ele o assassino está dentro do trem, porque quem poderia entrar no trem, né, se eles estão no meio do nada. Então ele junta todo mundo, ele interroga todos os passageiros, e é passageiro pra caramba. Ele interroga todos eles e vai juntando, né, os pedacinhos aqui, os pedacinhos ali, e vai suspeitando ou não das pessoas. E ele recebe apoio do responsável do trem. Tem uns personagens bem diferentes, uns personagens cômicos às vezes, e uns personagens que você suspeita assim deles do início ao fim. Aí chega lá no fim, ele não é o culpado. O detetive, ele vai pegando o depoimento de todos os passageiros do trem e vai montando lá, né, o raciocínio lógico dele. Depois ele passa esse raciocínio lá pro cara que tá acompanhando ele, que é o supervisor lá do trem, e no final ele dá o veredito final dele. Aí você fica de boca aberta, fica pensando, caraca, foi isso que aconteceu. Depois de você ter suspeitado de todo mundo no trem, não é nada daquilo que você tá imaginando. Mas enfim, fui feita de boba da primeira vez. Então qual foi a minha opinião sobre esse livro? Eu achei a leitura um pouco lenta demais, né? Eu até demorei um pouco para lê-lo. Eu não sei se estava me acostumando com a escrita da autora, mas depois que eu me acostumei, eu achei a escrita da autora fluida. Assim, ela escreve de forma clara, assim, pra época, né? Porque são livros escritos muito antigamente. Tem muita expressão em francês e não tem a tradução, então ficou bem difícil às vezes. Eu não gosto quando tem uma expressão, uma frase em outra língua e não tem a tradução pro português. Se o livro é traduzido para português, eu acho que deveria ter. Mas enfim, nada que você não jogue no Google que você ache lá o significado. Mas isso me incomodou um pouco. Eu achei interessante a forma como a autora constrói os personagens, né, e inclui eles na trama. Assim, é muito personagem mesmo. Acho que são mais de 10 suspeitos, né, e cada um tem a sua história antes do assassinato e durante lá cada um tem a sua história. Então eu acho que a autora tem uma sacada muito boa assim para construir os personagens, construir as cenas, né, específicas lá do assassinato. E o que mais me surpreendeu no livro foi o suspense para desvendar o assassino. Assim, a gente sabe só no finalzinho mesmo. Se você não for inteligente o suficiente para ter a sacada de descobrir quem é o assassino, você só vai saber lá no final mesmo, meu filho. Porque ela só vai desvendar lá nas últimas páginas. Mas eu achei muito bacana, muito interessante esse livro, apesar de ter sido um pouco lento a leitura. O segundo livro que eu li da autora foi Morte no Nilo. Esse aqui foi melhor do que o primeiro livro, a leitura foi mais dinâmica, né? Eu me interessei mais, eu me envolvi mais com os personagens e com a história também. O livro vai contar a história de uma mulher muito rica, né? Que tem vários amigos gananciosos, e ela tem uma melhor amiga também. E um dia essa melhor amiga pede pra ela empregar o namorado, porque o namorado tá desempregado e ela é pobre e ela precisa muito de ajuda e não custa nada ela ajudar.
Então ela vai e ajuda o namorado da amiga, dá emprego pra ele lá na casa dela. O que acontece? Ela vai lá, a mulher rica vai lá e rouba o namorado da outra. Então a outra fica furiosa e começa a perseguir os dois e tal. Então a gente chega até o momento em que tá todo mundo no hotel, planejando viajar pro Egito no navio. E nesse hotel tá quem? O detetive Poirot também, eu acho que ele tá de férias. E ele conhece várias pessoas lá no hotel. Ele conhece a mulher traída, né? Que tá lá correndo atrás do ex e da ex-melhor amiga também, que vai fazer a vida deles um inferno, porque ele largou ela pra ficar com a outra e tal. E ela começa a ficar falando pro Poirot que ela quer matar o cara, que ela quer matar os dois, porque eles merecem e tudo mais. E o Poirot começa a aconselhar ela a não fazê-lo. Então acontecem várias situações, né? Também um monte de personagem nesse livro. O Poirot, ele faz amizade com todos os personagens, até que eles decidem pegar o navio e ir, né, fazer a viagem lá pro Egito. E essa mulher que quer matar o ex e a ex-melhor amiga, ela embarca no navio também. Então acontece um furdunço numa certa noite, né, quando eles já estão viajando lá pro Egito, e a ex do cara dá um tiro na perna dele, né, e tenta matar ele. Depois ela fica arrependida e tal. Levam ela pro quarto e ela fica lá toda chorosa e arrependida de ter tentado matar o ex. E no meio desse fuzuê todo, a mulher rica é assassinada. Então fica naquela suspeita de quem foi que assassinou a mulher milionária lá, rica. Então Poirot, ele é convocado, né, pra desvendar esse grande mistério. Então ele começa as investigações, ele começa a pegar os depoimentos de todos os tripulantes, e é uma fofocaiada danada, porque um fala mal do outro, um suspeita do outro, e também começa a suspeitar de todo mundo. Mas nesse aqui eu consegui descobrir quem era o assassino, e eu consegui, assim, descobrir a trama, porque eu me envolvi mais no livro também. Então segue o mesmo raciocínio do outro, né? Segue a investigação e ele investiga todos os personagens, uma pancada de personagens. Só no finalzinho que você vai descobrir quem é o assassino. E o que eu mais gostei desse livro foi o triângulo amoroso, né? Que foi bem emocionante. A forma como o Poirot fez amizade com um monte de gente lá no navio. Tinha vários personagens bacanas. E o plot twist no final foi sensacional desse livro. Eu gostei muito, muito mesmo. E gostei mais ainda porque eu tava por dentro de quem era o assassino. E o último livro que eu li da Agatha Christie foi Um Corpo na Biblioteca. Esse livro vai contar a história de um casal que uma certa noite acorda e tem uma mulher morta. Ela foi enforcada e tá lá jogada na biblioteca, em cima do tapete deles. Então chamam a polícia e tal, né, os investigadores, para investigar quem é a mulher, porque ninguém conhece a mulher. O casal que mora na casa não conhece a mulher e fica muito difícil essa investigação. Aqui nesse livro o detetive não é o Poirot. Aqui é a Miss Marple, eu acho que é assim que pronuncia. Ela não é uma detetive, né? Ela é alguém que mora numa aldeia e que vai desvendando os mistérios. Ela saca muito das coisas e ela é muito inteligente. Ela tem um raciocínio assim bem lógico mesmo. Ele foi bem bacana também, esse livro. Ele foi bem intenso também, não superou Morte no Nilo, mas eu gostei dele também. Então segue a investigação, é praticamente a mesma construção dos outros, né? Segue a investigação, eles vão descobrir quem é a menina, onde ela trabalhava, descobre que era dançarina, aí ficam procurando saber até que horas que ela estava na danceteria, quem era envolvido com ela, quem são seus amigos, seus parentes e tudo mais, e vão pegando as pistas até que descobrem o que aconteceu com a menina. E no meio tempo acontece um outro assassinato também, né, que é interligado com esse caso, e você fica meio que embaralhado. Nesse caso aqui eu não consegui descobrir quem era o assassino e o que acontecia na história, mas o final é bem intrigante mesmo, assim, a sacada que a autora teve, né, pro final de interligar as histórias e de modificar tudo no final, eu achei muito, muito interessante. Então os pontos que eu mais gostei nesse livro foi o enredo, que eu achei bem interessante mesmo, a construção da história, e os conflitos familiares, porque tem bastante conflito, né? Tem um senhor que perde a família inteira num acidente de avião e só ele que sobrevive, e o genro e a nora. Existem esses conflitos assim familiares, eu achei bem interessante essa parte, porque eu gosto do conflito familiar, né, gente? Bom, então de forma geral, né, meu veredito final foi que eu gostei sim da escrita da autora, eu gostei sim de ter lido Agatha Christie. A minha primeira experiência foi boa, apesar de não ter gostado muito assim do Assassinato no Expresso do Oriente, mas outros dois livros foram bem bacanas. O que eu mais gostei da autora foi a escrita dela, muito envolvente, a construção dos personagens que ela traz é muito interessante e como ela interliga todos os personagens no final da história. A maneira de resolver o
crime também eu achei bem interessante, assim, a maneira como os detetives resolvem, né, dão uma solução para os crimes também, tudo faz muito sentido, né, não fica ponta solta. Eu achei isso super bacana também. Todos os 3 livros foram 4 estrelas, porque, não sei se vocês já viram no meu Instagram a forma como eu avalio os livros. 5 estrelas pra mim tem que ser o livro favoritado, assim, muito surreal mesmo. Mas 4 estrelas pra mim é aquele livro que me prende até o final. E eu fiquei intrigada de saber o final da história, e a escrita dela foi bacana, então tiveram vários elementos que me fizeram dar 4 estrelas pra ela. E o único ponto negativo, não é tão negativo assim, que eu não gostei muito, foi a quantidade de personagens. Todos os livros tinham muitos personagens, então eu ficava meio confusa às vezes, e era muito suspeito e muita gente sendo investigada, e isso me deixava meio incomodada um pouco, mas nada que interferisse na história não. Eu sei que isso me espera nos outros livros dela também. Bom, então esse foi o vídeo, né, com os livros que eu li da Agatha Christie, minha primeira experiência de leitura com a autora. Espero que vocês tenham gostado. Me contando nos comentários qual é o seu livro favorito da autora. Sejam bem-vindos todos os inscritos novos. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, utilize o link do canal. E muito obrigada pela companhia de sempre de vocês, e até o próximo vídeo.